Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim o texto: No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Amém? Dá um cutucão no seu irmão e fala assim, ó, não cochila não, hein? Dá um cutucão aí, Edna, no Dorival aí. Não cochila não, hein? Se cochilar... O que está acontecendo aqui nesse relato que nós acabamos de ler? Diz o texto que naquele dia, a igreja estava reunida e era o primeiro dia da semana, como hoje. Primeiro dia da semana, o domingo, a igreja reunida, todo mundo naquela expectativa do culto, de adorar a Deus, de comunhão, do partir o pão. E eles estavam ali justamente por esse motivo especial que diz o versículo 7. Reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Então era um culto, pode ser que seja um culto de ceia, uma reunião de comunhão, e que tinha palavra. E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar, e o detalhe é, como ele iria embarcar no outro dia, então ele começa a pregar, e ele tem muita coisa para falar, ele tem que aproveitar o tempo que ele tem, ele não teria muito tempo, então ele começa a pregar, e a Bíblia diz que já estava dando meia-noite. Imagina, hein? Um culto até meia-noite. Hein, irmão Ednilson? Culto até meia-noite, Cadê o irmão? Lembrei do irmão Ziel também, que gosta do culto até meia-noite, irmão Ziel? Que bênção, imagina, culto até meia-noite. Até meia-noite o culto está indo. E é interessante saber que Paulo já tinha tentado pregar em Troa de outra vez e tinha sido mal sucedido. Então Paulo, o que acontece? Paulo fala assim, é a minha única oportunidade que eu tenho de pregar aqui, porque já tentei pregar nessa cidade e não deu certo, então eu vou aproveitar ao máximo tudo que eu tenho para falar com essa igreja. Então ele tinha que aproveitar e não tinha outra oportunidade, e ninguém estava ali por obrigação, sim ou não? Ninguém estava ali por obrigação, assim como não tem ninguém aqui obrigado hoje, exceto alguns filhos que estão às vezes na fase da adolescente, a gente obriga um pouquinho. Mas a maioria de nós entramos aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém estava ali por uma obrigação, porque até tinha uma sede. A gente percebe pelo texto que tinha uma sede, tinha uma fome, havia luz, havia adoração, estava tudo certo. O ambiente era perfeito, irmãos reunidos, a presença de Deus era notória, e tinha luz nas lamparinas. Repare bem nesse detalhe. Tinha luz nas lamparinas. A palavra estava sendo ministrada com profundidade. Tinha profundidade nesta palavra. E é aqui que o texto nos surpreende. Mesmo num ambiente ideal, mesmo o fogo caindo, o ambiente claro, pode ser que não seja só claro pela lamparina, mas o fogo desceu.
Quem é crente pentecostal, imagina já aquele fogo, aquele culto de fogo, sabe, aceso, a chama está acesa, né? A gente até cantava: Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixe apagar. Então o culto está pegando fogo, o ambiente está perfeito, está tudo certo, mas alguém caiu. Num ambiente favorável, num ambiente perfeito, alguém cai. E isso tem a nos ensinar algo muito sério. Primeiro, não basta estar em um lugar bom, é preciso estar desperto, acordado, atento. Não basta estar num lugar perfeito, é preciso estar acordado. Mais uma vez, cutuca seu irmão, acorda. Acorda. Porque o ambiente pode estar perfeito. O culto até aqui foi maravilhoso. A irmã Joyce ministrou aqui, sentimos a presença de Deus. Mas é necessário que você continue acordado. A outra coisa que tem a nos ensinar isso aqui, é que não basta participar do culto, é preciso manter a chama acesa por dentro. Não basta participar de um culto maravilhoso, abençoado. A chama que você tem dentro é preciso manter acesa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês que estão aqui, sobre este homem que estava presente num culto, ouvindo o apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Quem não queria ter o privilégio de ouvir o apóstolo Paulo pregar pessoalmente? Esse homem teve a melhor oportunidade da vida dele. O apóstolo Paulo estava pregando para ele pessoalmente, mas mesmo assim ele acabou adormecendo, caindo e morrendo. Mesmo o apóstolo Paulo, o tão famoso apóstolo Paulo, pregando pessoalmente, esse homem adormece, cai e morre. Mas outra coisa que eu quero falar com vocês é: mesmo que você caia, você também vai ver, a partir desse texto, que há um Deus que te restaura, que te levanta e que te dá uma nova oportunidade de viver. Amém? Quem está comigo aqui nesta noite? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia. Está todo mundo acordado? Primeiro, Deus ele prepara o ambiente, mas a escolha é nossa. É o primeiro ponto. Deus prepara o ambiente, mas a escolha é nossa. Diz o versículo 8 que a sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. Eu acho engraçado quando eu leio alguns textos, eu falo: por que fez questão de detalhar isso? Por que nesse texto teve a necessidade de colocar esse detalhe? A sala no andar superior, aonde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. Por que colocaram isso? Talvez era para dizer que o culto ali estava realmente avivado. Não era um culto que daria para justificar: mas também o culto estava meio xoxo, a gente estava com sono. Não. O lugar era iluminado. O lugar estava iluminado, porque quando a gente tem um ambiente um pouquinho escuro, o que acontece? O sono começa a bater, né? Mas quando a gente está num ambiente totalmente iluminado, é mais difícil você ter sono. Então o ambiente, ele está querendo justificar. Não tem motivo para esse homem ter adormecido. O ambiente estava cheio de luz. Muitas lamparinas acesas. Isso está sugerindo que a reunião estava durando bastante. A reunião estava durando, já era tarde da noite, mas o povo estava ali, firme. Não diz o texto, não dá a entender que o povo queria ir embora. Não. Tanto é que depois, no final, você vai ver que depois de tudo isso, o culto foi até o amanhecer. Não parou por ali. Então o povo não queria ir embora. Não estava acontecendo algo chato, algo enfadonho. Não. O negócio estava bom. Já era tarde da noite, o povo estava ali firme.
Mas tem um detalhe, meu irmão, que está lá em Mateus 6:22. A Bíblia vai nos detalhar uma coisa que é necessário você saber, para compreender melhor. Os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. As versões mais antigas dizem que os olhos são a candeia do corpo. São a lâmpada que ilumina o nosso corpo. Então Eutico estava num ambiente totalmente iluminado, mas ele fechou a candeia, a lâmpada do seu corpo. O ambiente está iluminado, mas como está a candeia do seu corpo? Como está a lâmpada do seu corpo? Porque a palavra está sendo pregada, a presença de Deus estava ali, mas os olhos de Eutico estavam pesados e a sua alma já começou a cochilar. A palavra está sendo ministrada, a presença de Deus é notória, mas os olhos, a candeia do corpo, começou a fechar. E aqui está o grande segredo, a grande chave para a gente entender. Você pode estar cercado de luz, cercado de unção, cercado da palavra viva, mas se os seus olhos espirituais se fecham, você para de absorver toda a luz que está ao seu redor. Se os seus olhos fecharem, não vai adiantar ter luz ao seu redor. Os seus olhos têm que estar abertos. Porque aos poucos a queda começa a se desenhar. O ambiente ele até nos ajuda, mas a decisão é sua. A decisão é sua. O ambiente está aqui, a gente faz de tudo. A gente se esforça, a gente estuda. O Ministério do Louvor chega mais cedo, ensaia. Tudo aqui para que realmente o ambiente esteja iluminado. Mas isso não é tudo. Se os seus olhos não estiverem abertos, atentos, não vai resolver. O ambiente ele pode até te ajudar, mas a decisão de manter os olhos, a candeia do seu corpo aberta é sua. É sua. Tem muita gente como Eutico dentro da igreja, mas com os olhos fechados. Tem muita gente dentro da igreja, mas com os olhos fechados. O ambiente está bom, o culto está cheio de luz, mas a alma está dormindo. O ambiente está perfeito. Pessoas que ouvem, mas não escutam. Elas ouvem a palavra, mas elas não escutam aqui no coração. Elas cantam, mas elas às vezes nem sabem o que está cantando, não sente o que está cantando. Estão presentes, mas não estão acordadas, não estão despertas. Como diz lá em Efésios 5,14, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que... Está na hora de dar mais um cutucão aí. Desperta, acorda. Olha o que esse texto diz, a luz torna visíveis todas as coisas. Podia parar por aí, né? A luz torna visível todas as coisas, maravilha, glória a Deus. Mas não, ele continua, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O que está dizendo? Tem uma condição, você tem que fazer a sua parte, não adianta a luz tornar visível todas as coisas. Se você não despertar do seu sono, se você não abrir os seus olhos, você está deixando a vida te levar. Você está perdendo tempo, você está se enganando. Porque a luz ao redor não vale nada se a candeia de dentro aqui
estiver apagada. Não vai ter valor nenhum. A gente poderia dobrar o número de luz aqui dentro. Esse ambiente ficar ultra iluminado. Mas se os seus olhos se fecharem, não vai adiantar de nada. Segunda coisa que eu quero falar com você. O problema não é aonde você senta, mas como você está sentado. Não é aonde você senta. Versículo 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito, 9 do texto base, mano, do Atos 20. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Tem problema sentar no parapeito da janela? Se você estiver acordado, se for um adulto, né, uma criança, tem problema. Mas se for um adulto, sentar na janela, tem problema? Tem problema sentar em cima do muro? Não tem problema nenhum. Agora, tenta sentar no parapeito de uma janela com sono. Tenta sentar em cima do muro com sono. Tenta. Aí realmente vira um problema. Porque não importa aonde que você está sentado, mas o que importa é como você está sentado. Qual a situação que você está. Porque existem sinais. Quem já enfrentou a dureza de ter que dirigir com sono, ou fazer qualquer coisa com sono, sabe como é difícil. Mas existem sinais, o sono não vem assim de repente. A gente começa a sentir algumas coisas, alguns sinais, o cansaço, vai vindo uma distração, vai vindo um desânimo, o seu corpo vai indo até que você se entrega. Mas não acontece assim. Ninguém dorme assim, né? De repente, tem alguém que dorme de repente, faz assim, isso é desmaio. Isso aí não é sono. Sono não acontece assim. Sono tem um processo para você realmente deixar e chegar ao ponto de Eutico de cair da janela. Imagina, eu fico imaginando a cena. Esse homem ali sentado no parapeito e começa ali o corpo dele e ele, opa. E vai até que não tem mais jeito e ele cai. Não tem mais jeito e ele cai. Porque se na primeira cochilada ele tivesse levantado, tomado um gole d'água, fosse até o banheiro ali, lavasse o rosto, ou falasse, eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé no culto, porque eu estou vendo que o sono está querendo me pegar. Talvez não teria chegado a esse ponto. Mas Eutico ignorou os sinais. Os sinais apareceram, mas ele ignorou. E porque ele ignorou, o que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu. E não só isso, ele morreu. Meu irmão, a queda é um processo. Deus sempre vai dar sinais antes para você. Ninguém cai da presença de Deus de uma hora para outra. Não. Tem um processo. Viu, jovens? Principalmente os jovens. Tem um processo. Tem um processo. Não acontece assim do dia para a noite, não. As coisas vão indo, você vai dando lugar, e um dia é uma desculpa, outro dia é outra desculpa. Essa semana passada a gente fez uma visita, e a gente estava falando para uma família que assim, quando a gente começa a faltar num culto, falta um dia, falta outro, e vai indo, o primeiro dia você até sente falta, mas quando você menos percebe, vai chegar o dia que você fala, o que eu vou fazer lá? Não tem mais sentido ir para a igreja, não tem mais sentido ir para um culto. Mas aconteceu assim instantâneo? Não. Foi um dia, foi 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, aí meu irmão, aí vai ficar mais difícil. Porque a queda é um processo. Porque quem não reage ao primeiro sinal, corre o risco de não se levantar no último sinal. Vai ter vários sinais. Se você não reage no primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, mas vai ter o último.
Quem não reagiu até o último sinal, já era, meu irmão. Aí não tem mais jeito, aí fica difícil. Aí para você se levantar, o processo é muito maior. Exige muito mais esforço, meu irmão. Então, meu irmão, você tem que entender que assim, o cochilo espiritual é um aviso, muitas vezes. Esse cochilo que você dá é um aviso, ele está te avisando, opa, acorda, acorda. Mas quem vai ignorando o aviso, desaba na queda. Quem ignora aviso, desaba na queda. Terceiro ponto, por mais que você caia, é o que eu quero falar, quem cai pode viver de novo. Você não entendeu? Quem cai pode viver de novo. Por mais que você cair, tem uma segunda chance. Diz o versículo 10, Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem, e o que aconteceu? E o abraçou. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Tem uma segunda chance. É interessante notar isso, porque Paulo ele não criticou. Diz o texto, Paulo desceu e criticou o rapaz. Paulo desceu e acusou. Não. Ele desceu, se inclinou e o abraçou. Ele poderia ter dito, eu avisei. Eu percebi que ele estava dormindo, dei uns toques lá, falei, acorda aí, filho. Opa, acorda aí. Ele poderia ter falado isso. Ou falar, por que ele dormiu? Está todo mundo acordado, por que esse infeliz foi dormir? Por quê? Ou ele poderia ter falado, meu, você estragou o culto, porque lembra que eu falei? Ele tinha uma oportunidade só. Uma única oportunidade. Ele já tinha tentado pregar em Trode, não deu certo, agora é a oportunidade que ele tem. E no entanto o negócio está fluindo que já é meia-noite. O negócio está tão bom que já é meia-noite e ele tem mais coisa para falar. E ele poderia falar, meu, você estragou, você acabou com o culto. Você acabou com a oportunidade que eu tenho de pregar. Você acabou com a oportunidade de muitas vidas aqui que estão sendo abençoadas. Mas não foi isso que Paulo fez. Ele desceu e se aproximou e liberou vida para esse homem. E essa é a boa notícia para você nesta noite. O mesmo Deus que ministra aqui no púlpito, no altar, no que você quiser chamar, é o mesmo Deus que desce e vai lá ao seu encontro quando você está caído. É o mesmo Deus. Ele não vem com julgamento, ele vem com a graça. Ele não vem para apontar o erro e falar, está vendo? Eu falei, eu te avisei. Não, ele vem para restaurar o seu destino. É esse Deus que nós estamos servindo, que nos dá mais uma chance. Se você caiu, não acabou. Ei, olha para cá, vou repetir. Se você caiu, não acabou. Não acabou, tem muito mais ainda pela frente. O Deus que levanta mortos também levanta quem desanimou. Também levanta quem se distraiu. Também levanta aquele que está se esfriando. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não é o seu erro, meu irmão, que vai definir a sua vida. Não é o seu passado que vai definir a sua vida, não. Não é. Mas o que vai definir a sua vida é o amor de Deus que te abraça e te restaura. É isso que define a nossa vida, é o amor de Deus que nos abraça, quando nós caímos, quando nós cochilamos, quando nós damos lugar à nossa vontade e desabamos, tomamos um tombo, tal esse que nos leva à morte, uma morte temporária, não uma morte definitiva. É esse Deus que vai lá ao nosso encontro e nos abraça e fala, ei, volta, ei, eu ainda te amo, o meu amor ainda está disponível a você, o meu amor ainda está disponível a você, ainda há vida em você. Você não está longe demais, meu irmão, para o amor de Deus te alcançar, não está. Não está fundo demais para ele não descer até aí. Não está morto demais para ele não soprar vida de novo.
mesmo que você tenha caído, Deus ainda está disposto a te abraçar e dizer: ainda há vida em você, ainda há vida em você. O que te matou ontem não vai anular o que Deus ainda vai fazer no amanhã. O que te matou ontem ainda não vai anular o que Deus tem para fazer na sua vida amanhã. Tem muito mais de Deus para você. Quarto ponto. Depois da ressurreição, o pão é partido. Versículo 11 diz: então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Depois da queda, depois desse episódio infeliz acontecer, olha o que continua, olha o que vem depois disso. Todo mundo subiu novamente, feliz, tranquilo, ao ponto de partir o pão e comer junto, como se nada tivesse acontecido. Depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de um menino cair de uma altura de 3 andares, se espatifar no chão, morrer, depois disso ainda tem tempo para a gente partir o pão e comer junto alegremente. Depois da ressurreição, o pão é partido. Após essa ressurreição, o culto continuou, o pão foi repartido. Porque quando o mundo diz fim, quando o mundo falar para você é o fim, acabou, não tem mais jeito agora, Deus diz recomeço. O mundo pode falar é o fim, acabou, conseguimos. O diabo reúne os anjos e fala: deu certo o nosso plano. Mal ele sabe quem é o nosso Deus. O nosso Deus é especialista em recomeços. O nosso Deus é especialista em recomeço. Não quer dizer nada se você caiu, não quer dizer nada se você cochilou, se você dormiu, não. O que importa é que o nosso Deus ainda é o Deus do recomeço. Ele ainda vai usar a sua vida, meu irmão. Ele vai te levantar, te restaurar, mas para quê? Para te deixar mais forte do que você era antes. Já reparou? Vocês já viram pessoas assim? Que caíram, já foram usadas por Deus, caíram, cochilaram, vacilaram. E caíram. Mas Deus, Ele vai, alcança essa pessoa, restaura essa pessoa, e parece que essa pessoa agora está mais forte do que antes. Que loucura é essa? Que doideira é essa? Sabe como é o nome dessa doideira? Jesus de Nazaré. É o Deus que nos levanta, é o Deus que nos restaura. E está falando aqui a prova viva disso. Estou eu aqui, estou de pé, meu irmão. Deus é o Deus do recomeço, Ele te levanta, te restaura. Deus ainda vai te usar e muito. Não é porque você dormiu, não é porque você morreu, não. Deus ainda vai te usar. O abraço dele te alcançou, se prepara que Ele ainda vai usar a sua vida. Porque muitos podem falar assim: tudo bem, Deus me restaurou, é tudo o que eu precisava. A restauração de Deus, não, para por aí. Não é só aí, não se limite a isso não. Deus ainda vai usar você. Ele não vai se limitar apenas, tá bom, já restaurei a vida dele. Não, Ele tem um propósito em restaurar. Porque se for assim, meu irmão, não precisava nem te restaurar. Se não é para Ele usar a sua vida, se não é para ter um propósito maior disso aí, eu não vejo significância nenhuma em restaurar a vida. Se não é para restaurar, para essa pessoa ser usada por Deus, para essa pessoa ser realmente mais forte, e ser realmente um guerreiro que agora vai de encontro aos necessitados, não tem propósito. Aleluias. Deus ainda tem coisas para você, Deus ainda tem planos. A queda não anulou aquilo que Deus planejou para você. Não é porque, eu tinha uma promessa, mas eu vacilei, pastor. Você não sabe, eu vacilei. Acabou, para mim já era. Não, meu irmão. Aquele plano lá do passado, aquilo que Ele prometeu lá no passado, não é porque você caiu que foi anulado aquele plano. Deus ainda pode usar você e vai usar você. Ele vai usar você no que Ele planejou, naquilo que Ele projetou para a sua vida. O céu, Ele não rasgou o seu chamado não, meu irmão, só porque você tropeçou. Na verdade, meu irmão, a tua história, ela vai carregar ainda mais autoridade.
agora você vai ter mais autoridade. Porque quem foi restaurado pela graça, pelo amor de Deus, ele fala com mais graça, com mais compaixão, com mais verdade. Só aquele, lembra, e é um ditado, não é popular, que a gente fala, só dá valor àquele que perde, não é isso? Então, meu irmão, depois que você foi alcançado, que você estava lá embaixo, no lamaçal, morto, ferido, quando você é levantado, restaurado por Deus, sinceramente, fala a verdade para mim, você não dá muito mais valor a isso? Você não é uma pessoa que realmente fala com muito mais verdade, com muito mais paixão, do que aquele que estava? É a história do filho pródigo, né? O irmão ficou indignado, mas eu estou aqui, faço tudo, nunca saí da tua presença, e agora você dá esse banquete para o meu irmão, que esbanjou e estava lá no lamaçal, comendo comida de porco. Sabe por quê? É porque você está aí e você talvez não está dando tanto valor. Para você já virou automático, mas aquele que comeu a comida do porco, aquele que esteve lá no fundo, quando ele é restaurado, ele volta com uma alegria, ele volta com um poder, ele volta com uma autoridade, ele volta com uma unção que não dá para entender, que não dá para explicar, porque ele sabe o valor que teve, ele sabe o preço que foi pago para ele estar de volta. Tem gente caída, meu irmão, que só vai se levantar quando ouvir a tua história. Tem gente caída que só vai se levantar quando ouvir a tua história. Você que caiu, você que tropeçou, você que foi abraçado lá quando você estava morto. São essas pessoas que estão precisando ouvir o teu testemunho para se levantar também. Tem muita gente que vai ser alcançada através do seu testemunho. Tem vidas esperando o teu testemunho. Tem vidas esperando ouvir o processo de dor que você passou. E talvez esse processo de dor é a resposta para muitas pessoas. Esse processo dolorido que você passou ou tem passado é a resposta que as pessoas estão precisando ouvir. Glória a Deus ou não? Estamos acordados ou não? Tem gente dormindo aí? Será que merece mais um cutucão? Acorda! Acorda! Você não é só alguém que caiu, você é alguém que se levantou em Deus. Para quê? Para agora ser usado para levantar outras pessoas. Você vai ser usado para levantar outras pessoas. Deus ainda vai usar a sua vida. O pão ainda vai ser repartido através da sua vida. O pão, meu irmão, vai ser repartido. Quem vai repartir o pão? Você. Você. Porque quando Deus te renova, Ele também te prepara para alimentar outros. Quando Deus te restaura, Ele também te prepara para você realmente alimentar outros com a tua história. Deus, Ele apenas não te levanta. Ele apenas não te levanta, não. Ele te transforma em pão para alimentar vidas. Deus, Ele apenas não te levanta, meu irmão, mas Ele te transforma em pão para alimentar vidas. Vidas vão ser alimentadas pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua história. Deus, Ele vai usar. E eu vejo isso claramente. Eu vejo isso claramente aqui nesta noite. Vidas sendo usadas por Deus aqui neste lugar. Histórias, pessoas que vão olhar para você e falar: não acredito. Mas você não era fulana de tal? Eu era. Aquela pessoa lá eu era. Você me conheceu. Mas agora você está vendo quem eu sou. Agora eu tenho algo para te mostrar. Agora eu quero te mostrar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Quem Deus é e o que Ele pode fazer. Quando Ele restaura, quando Ele levanta, quando Ele abraça alguém. Meu irmão, como estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? Como está a sua candeia? Põe a imagem da candeia, Samuel. O que é a candeia? Como está a candeia? Como estão os seus olhos? A candeia é isso aí, meu irmão.
Você enche de óleo ali dentro, e ela vai iluminando. E a Bíblia falou que nossos olhos são como isso aí. Mas repara nesse processo ali, ó. Se não tiver óleo ali dentro, o fogo apaga. Se você não tiver realmente, sabe, se exercitando, se enchendo, o fogo vai apagar e não vai iluminar nada. Mas se você está dando lugar a Deus, se você está buscando a Deus, esse fogo não queima, esse fogo não se apaga, esse fogo não vai se apagar, esse fogo não vai se apagar, e vidas vão ser iluminadas através da sua vida. Se você está sentado, meu irmão, cuidado, não deixe o sono te pegar, não ignore os sinais, não ignore, porque hoje Deus está te chamando para você reagir antes da queda. Deus está te chamando a reagir antes da queda. Deus não quer que ninguém caia. Mas tem uma boa notícia: por mais que você cair, tem vida depois da queda. Tem vida depois da queda. Então, meu irmão, deixa Deus te levantar. Deixa Deus te levantar. Não resista ao toque dele. Não escute a voz da culpa dizendo que acabou, é o fim. Não, porque o céu ainda está escrevendo a sua história. O céu ainda está escrevendo a sua história. Você não é definido pelo seu erro, você é alvo da graça. Você é alvo da graça e do amor de Deus. O culto ainda não acabou. Eles pensaram que o culto tinha acabado. Um homem cai no meio do culto, da pregação. O que pode acontecer depois disso? Imagina alguém morrendo aqui hoje agora. Como nós já vimos acontecer isso, né? Esse dia mostrou sei lá, até perdemos as contas, mas mais um pastor que estava pregando ali, e ele caiu e morreu, durante o culto. Isso pode acontecer aqui. Imagina alguém agora passando mal e morre. Vai continuar o culto? O culto continua? Não, meu Deus, que tragédia. Acabou o culto, corre todo mundo, vamos para o hospital, chama o SAMU, chama não sei quem. Mas aqui, meu irmão, o culto não acabou. O culto não acabou. A palavra ainda estava sendo liberada. A presença de Deus ainda estava no ambiente. E mesmo que você tenha caído, Deus preparou um recomeço. Ele desce até onde você está, te levanta com amor e diz: ainda não terminei com você. Ainda não terminei. O pão ainda precisa ser repartido. O pão precisa ser repartido. Deus apenas não te cura, meu irmão, Ele te devolve à mesa. Ele te traz de volta à mesa. Ele restaura a sua comunhão. Ele reacende a sua fome. Ele transforma a sua dor em ministério. Aleluias! Porque quem é curado volta diferente. Imagina esse homem acordando. Já parou para pensar nessa ótica? Imagina, você é o Eutico. Você está caindo, pá, já era, acabou. Tudo escuro. Não sei se ele estava vendo, eu estava vendo o capeta, estava vendo já Deus. E está ali. E de repente ele acorda no chão. Imagina, esse homem acordando no chão e perguntando: o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, só sei que você está vivo de novo. E esse homem levanta glorificando a Deus. Esse homem levanta adorando, glorificando e falando: eu preciso falar que eu estava morto e agora estou vivo de novo. Eu preciso falar. Eu preciso voltar lá na minha casa, lá nos meus familiares e falar com autoridade: gente, acorda. Gente, para de dar lugar ao sono. Para de dar lugar às conversas. Para de dar lugar a tantas coisas. E vamos acordar. Vamos voltar à presença de Deus. Vamos nos render a Deus, porque só Ele é o caminho. Eu estava ouvindo lá, comecei a fechar meu olho, caí, dormi e eu morri. Mas eu só sei de uma coisa: agora eu estou vivo. E eu tenho uma nova oportunidade. Eu nunca mais vou dormir no culto. Eu quero ouvir Paulo, nem que seja 3 dias direto. Mas eu não vou mais vacilar. Eu não vou mais deixar os meus olhos se fechar. Agora eu estou acordado, porque eu fui marcado com a graça. Eu fui marcado com amor. E agora eu estou com os pães na minha mão. E esse pão precisa ser repartido.
você ainda vai ser usado para alimentar muitas vidas. O seu testemunho vai alcançar os caídos. A sua história vai despertar quem está dormindo. Você vai ser um sinal de cura para quem pensa em desistir. Pensa quantas pessoas ao seu redor estão pensando em desistir. Quantas vidas que você conhece que estão pensando. Quantas vidas que estavam aqui e não estão mais. Você reparou? Você já parou para pensar nisso? Fala assim, levanta a mão, quem já reparou algumas pessoas que não vêm mais aqui? Quem já notou isso? Não te incomoda? O que a gente tem feito por isso? O que nós vamos fazer por isso? Porque é você. O pão está com você, não está comigo. Não está só com o pastor Samuel. O pão está com você também. E o pão precisa ser repartido. Deus, Ele colocou o pão na sua mão. Vai lá agora e reparta o pão. Vai, reparta o pão, senta na mesa, traz essa pessoa de volta para a mesa. Seja como o apóstolo Paulo que vai abraçar. Não vai lá acusar, não vai lá apontar o dedo e falar, mas você está vacilando, hein? Você está enfiando o pé na jaca. Não, vai lá e fala, ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem graça, ainda tem amor de Deus para você. Volta, volta, volta. Eu estou aqui com o pão, para que realmente você entenda que Jesus, Ele ainda te ama, Ele ainda tem algo a fazer na sua vida. Sua história vai despertar quem está dormindo, meu irmão. Você vai ser um canal de cura para quem pensa, sabe, que minha vida já não tem mais sentido nenhum, minha vida já foi, acabou. Porque, meu irmão, a queda, ela não te desqualificou, pelo contrário, ela te preparou. Eu penso na queda desse homem. Ele pensou que a queda mostrou que realmente ele era um vacilão, ele era alguém que realmente estava ali, não estava nem ligando para o culto, mas não, a queda foi só uma escola de Deus, para preparar esse homem para algo novo que ele tinha para ele. Foi a queda. A queda preparou. Então, meu irmão, eu quero terminar dizendo, deixa Deus te levantar. Deixa Deus te levantar. O culto continua. Não é porque caiu que o culto acabou, não, o culto continua. O culto vai continuar, o pão vai ser repartido e você vai ser resposta de Deus para muitos perdidos. Fica de pé. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos, Pai, estar atentos. Chega, Pai, de vacilar, chega de cochilar, chega de dormir, chega de protelar, chega, Pai, de adiar, de deixar para depois. Não, Senhor, nós queremos hoje abrir os nossos olhos. A candeia do nosso corpo tem que estar aberta, tem que estar acesa. Nós não vamos deixar a candeia do nosso corpo se apagar, porque nós temos visto, Pai, entramos em lugares iluminados, entramos em cultos abençoados, e muitas vezes temos saído até pior do que temos entrado. Por quê? Porque estamos fechando, Pai, a candeia do nosso corpo, não estamos dando lugar e, Senhor, atenção aos sinais. Os sinais estão aí, estão mostrando, e nós muitas vezes temos menosprezado, mas eu te peço, Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, porque ainda tem muito a ser feito. Tem muitas vidas a serem alcançadas através das nossas vidas. O pão ainda precisa ser repartido. O pão está nas nossas mãos. E tem vidas aí com fome, sedentas, precisando desse pão. E nós estamos guardando o pão conosco, Pai. Mas o pão não é nosso. O pão não é meu, exclusivo meu, não. O pão ele tem que ser repartido com muitos que precisam, que necessitam, Pai. E é por isso que eu te peço, Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, não deixa, Pai, essa sonolência espiritual tomar conta de nós, não, Pai. Mas vai despertando a cada um aqui nesta noite, vai despertando a cada um aqui, Senhor, vai acordando esse povo, vai acordando essas vidas, Pai,
para estar, Senhor, indo de encontro aos necessitados, indo de encontro, Pai amado, aos famintos, Pai, porque é necessário, Senhor Jesus amado, que nós sejamos verdadeiras testemunhas Tua. O nosso testemunho ainda vai alcançar muitas vidas, o Senhor ainda tem muito mais para nós, o Senhor ainda tem os seus planos, Pai, e os seus planos não vão ser frustrados. O Senhor prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. Então, Pai amado, vai cumprindo o chamado. O Senhor chamou muitos aqui, Pai amado, que estão aqui me ouvindo hoje. Então aí, Senhor Jesus amado, ó Senhor, protelando, estão aí, Senhor Jesus amado, tentando fingir que não é mais com Ele, ou que o plano foi frustrado, mas o Senhor tem falado aqui nesta noite: não foi frustrado, eu ainda vou usar a tua vida, eu ainda vou usar a tua vida, eu ainda vou usar a tua vida, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, é o que diz o Senhor. Vem, Jesus, e desperta esse povo, Pai. Desperta as nossas vidas, Pai. Usa poderosamente, Senhor, a cada um aqui. Usa, Senhor Jesus. O Senhor tem chamado a cada um. O Senhor tem uma história, uma nova história para cada um, Pai. E eu te peço, usa, continua a transformar vidas que estão aqui, Senhor, que muitas vezes foram julgadas pelo seu passado. Que o Senhor continue a trabalhar, que o Senhor continue a trabalhar, a Senhor moldar, a transformar, para que daqui a alguns dias, muitos vão olhar e vão dizer: quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Eu não reconheço mais. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem poder para mudar histórias. O Senhor é aquele que tem poder para mudar famílias, mudar casamentos. Vai restaurando, Senhor, as famílias aqui desta igreja, vai restaurando, Pai, os casamentos, vai restaurando vidas, vai restaurando, Senhor, e vai mostrando, Senhor, o quão poderoso o Senhor é, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, confiando em Ti, na Tua graça e no Teu poder, em nome de Jesus, amém. Tá? Não tem, né? Tem? Amém, meus irmãos? A irmã Joyce quer ministrar um louvor, e depois do louvor nós estamos despedidos. Ouça, né? Se possível, depois ouça de novo essa mensagem, deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa a fazer nas nossas vidas. Temos experimentado grandes coisas, temos visto já Deus operar. Aquilo que, né, não dá para, a gente conversa internamente, não dá para mensurar, não dá para acreditar naquilo que Deus já tem feito. Né? Em tão pouco tempo da igreja aqui, as coisas, os milagres que temos visto. Mas tem muito mais, tem muito mais. E depende, sabe do que, meu irmão? Não depende só de mim e do pastor Samuel, mas depende de você colocar em prática aquilo que, principalmente que foi pregado aqui hoje. Se você colocar em prática aquilo que foi pregado aqui hoje, meu irmão, como sempre eu tenho falado, e eu acredito nisso, essa igreja vai ficar pequena. Vai chegar o dia que nós vamos ter que ter 3 cultos aqui, porque um culto não vai comportar mais as pessoas. Então, meu irmão, Deus, ele tem muito mais, e eu tenho certeza que você sabe de vidas que estão aí ao seu redor, que precisam ouvir aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Amém?